Eleições 2014. A TV Alesp passa a transmitir diretamente do estúdio do Palácio 9 de Julho o movimento de apuração de votos em todo o estado, com números divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em São Paulo, a Justiça Eleitoral convocou quase 32 milhões de eleitores, distribuídos em 90 mil urnas espalhadas pelos 645 municípios paulistas. Para comentar o atual momento do voto, nós recebemos em nosso estúdio o doutor Elival da Silva Ramos, que é procurador-geral do Estado, e a doutora Mônica Caggiano, professora de Direito da USP. Muito obrigado pela presença de vocês. Doutora Mônica, o que a senhora sentiu no momento do voto até chegar à escola, até a sessão eleitoral? A senhora sentiu o entusiasmo de anos atrás ou esta eleição de alguma maneira não contagia? Eu já visto até a quantidade de eleições, de 2 em 2 anos temos eleições gerais. Muito bem-vinda. Obrigada. Eu acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-los, porque falar sobre eleições é falar sobre cidadania e o exercício da cidadania, que é extremamente importante para todos nós. Sim. E hoje, de uma forma muito especial, eu senti uma eleição silenciosa, como diz o legislador. Silenciosa como manda a lei eleitoral? É proibido? Como manda a lei eleitoral. Havia realmente alguns eleitores, na realidade não havia uma aglomeração, aglomerações são proibidas. É proibida a boca de urna, é crime, inclusive, foi taxado pelo legislador como crime. Então, de alguma forma, eu senti que não há aquela festa que o processo eleitoral e o dia D, o dia das eleições, sim, deveria ser uma festa. Com todo mundo eleitor na rua, o eleitor exercitando seu direito cívico de jogar o voto na urna, sim, que é exatamente uma manifestação da vontade política. E, apesar deste clima de absoluto silêncio, o que eu vi realmente foi o logradouro, as ruas, tudo, extremamente sujas. Então, alguém jogou, alguém passou antes, jogou aqueles santinhos, estava cheio para todos os gostos, realmente para todos os gostos. Sim. Mas, de uma forma geral, eu não senti aquele clima de alegria, de festa, isso eu não senti. Eu acho isso uma pena, eu acho que o legislador deveria ser mais benevolente com o eleitor. Sim. E, na realidade, pelo menos para 2016, eleições municipais, autorizar uma verdadeira festa no dia D, no dia das eleições. Doutor Elival, muito bem-vindo. E qual foi sua impressão desse momento das urnas? O senhor também sentiu, de alguma maneira, esse distanciamento daquela antiga festa democrática que falávamos no passado, ou seja, o eleitor ia, não por uma convocação da Justiça Eleitoral, mas por uma obrigação cívica e a necessidade de mudar o estado de coisas, mudar e melhorar o país? Meu caro Jorge, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos, muito boa tarde, a professora Mônica Caggiano, minha colega da USP, que está aqui presente, e, enfim, aos telespectadores da TV Assembleia. Me parece que hoje o fato mais marcante que nós devemos sublinhar é a reiteração de eleições gerais no Brasil. Nós estamos celebrando a 7ª eleição geral consecutiva, o que jamais ocorreu na jovem democracia brasileira. E, ao mesmo tempo em que esse é um fato que deve ser destacado e celebrado, quer dizer, o amadurecimento, a estabilidade das instituições democráticas, de outro lado, isso se traduz um pouco, o eleitor vai se acostumando a votar. Quer dizer, se no passado nós vivemos um período de ditadura, de sistema autoritário, que as eleições eram restritas, às vezes só para prefeito e de cidades do interior, não da capital. É claro que hoje ele se sente, enfim, à vontade, né, com o processo eleitoral. Ele se acostumou. E isso tem um lado que, na medida em que ele se acostuma, já não é aquela mesma empolgação. Né, aquele entusiasmo. Aquele entusiasmo. Agora, acho que há algumas regras eleitorais que me parecem salutares, de maneira geral, e que dificultam um pouco. Né? Eu acho que nós teríamos que melhorar muito a questão das entrevistas. Sim. Eu não acho que em todo mundo prevalece uma certa liberdade de composição de quem você vai fazer o debate. Né? Na verdade, eu uso a entrevista, o debate eleitoral.
Agora, não vejo, acho que boca de urna, de fato, é um constrangimento, até físico, muitas vezes, então não pode mesmo permitir, a meu ver, pelo menos com a largueza que havia em alguns momentos do passado. Agora, há essa questão que a professora Mônica colocou enfim, da sujeira, né? E há alguns fatos novos, né? Eu estava lembrando um pouco antes do programa, quer dizer, agora existe o santinho eletrônico, né? Porque todos que têm aplicativos, tal como o WhatsApp, esses outros aplicativos eletrônicos, receberam aí centenas, né? Alguns até milhares, né? de mensagens, dependendo enfim, de quem tem aí o seu número, com indicação de candidatos, etc. Então, são novas maneiras de comunicação. Acho que a nossa democracia vai ficando estável, vai amadurecendo, novas formas surgem em razão da tecnologia, né? Agora, esperar aquele encantamento que nós tínhamos aí no pós-regime de 64, acho que isso não volta, é uma democracia já que vai para uma maturidade. Professora, quando o doutor Lival fala que não volta, é porque naquela época havia o inimigo comum, ou seja, a opressão, a ditadura civil-militar, e agora não. Ares democráticos, a pessoa vai às urnas, faz a sua escolha livremente. Aliás, acabou aquele tempo de votar PMDB de ponta a ponta, certo? O voto era vinculado. Hoje o santinho, seja de papel, seja o eletrônico, se pode escolher qualquer partido, qualquer candidato. Olha, em primeiro lugar, eu também diria que é uma grande satisfação estar aqui junto com o professor Elival. Nós somos colegas da USP, do mesmo departamento. A satisfação é da TV Assembleia em receber dois professores da Universidade de São Paulo. Trabalhamos com direito constitucional e político e constitucional, e eu tenho essa mesma impressão do Elival. Eu acho que a nossa democracia ela está se consolidando, está se fortalecendo, e eu diria mais, eu costumo muito registrar para os meus alunos, cuidado, a democracia é um regime apaixonante, é a paixão de todos, é o regime da liberdade, é o único que garante a liberdade, mas, exatamente por isso, é extremamente delicado como regime político. Delicado por quê, professor? Delicado e frágil. Sim. Exatamente porque repousa sobre a liberdade. Sim. E é difícil, é extremamente difícil consolidar, aperfeiçoar a democracia. Todos os cientistas políticos, nós, juristas da área operadores do direito, professores de direito, todos nós estamos buscando instrumentos para aprimorar a democracia, para aperfeiçoar, porque efetivamente é o único regime que garante a liberdade. Sim. E a democracia é operacionalizada sobre o processo eleitoral. Se todos nós não podemos decidir e tomar decisões na praça pública, sim, então vamos escolher os nossos representantes pelo voto. E esses representantes, então, é que vão tomar as decisões em nosso lugar. Sim. E, portanto, o processo eleitoral... Esse é o formato da nossa democracia, representativa. E, portanto, o processo eleitoral é extremamente importante para a saúde da democracia. Sim. E eu diria que, exatamente porque é importante para a saúde da democracia, acho eu que deveria ser aprimorada no sentido de autorizar os candidatos a apresentarem as suas propostas e todos os candidatos aos postos executivos e as eleições proporcionais para o legislativo. Aliás, as pessoas sabem essa diferença, aliás, conseguem vislumbrar o que vem a ser governo numa república, a divisão harmônica dos poderes, professora, tem isso também, né? As pessoas, em geral, votam num candidato, alguém que conheça. Eu, particularmente, eu entendo extremamente importante a eleição da composição dos parlamentos, que é a sede da representação popular. O meu representante está no parlamento. Sim. Quer aqui na Assembleia Legislativa, o meu representante no âmbito do Estado, quer no Congresso,
na Câmara dos Deputados, o meu representante do povo, Sim. na Câmara dos Deputados, e quer no município, na Câmara Municipal. A Câmara Municipal, a Assembleia, é o parlamento, onde está o meu representante. Sim. Portanto, eu acho muito importante que eu conheça as propostas daqueles candidatos que se propõem a me representar. E por isso que um dos pontos que eu acho básicos é que se autorize que as candidaturas venham à superfície e se apresentem para o eleitor. Sim. E também por isso Mas isso que, parece que de não é alguma suficiente, forma, professora, no horário político. Ficam segundos os candidatos, mal tem tempo de divulgar a si próprios. Muito pouco. Quanto mais Agora, suas propostas. Neste processo eleitoral 2014, eu vou repetir o que o professor Elival colocou, e eu achei uma novidade extremamente boa a questão da internet, o uso da internet. E eu também, no meu celular, fui bombardeada por propostas de diversas candidaturas, né? É só abrir o celular que lá aparece a chapa inteira. Não só um candidato, mas propostas de chapa inteira. Eu acho isso um exercício da cidadania. Eu voto, na realidade, o professor Elival, cada um vota da forma que entende melhor manifestar a sua vontade política, mas eu acho que a internet facilitou muito a comunicação e a veiculação de propostas. Eu sou amigo de fulano, olha, vota em fulano, porque meu amigo tem um currículo exemplar, tal, não sei o quê. Eu acho que essa troca de ideias, troca de opiniões sobre candidatos e candidaturas foi extremamente salutar. Professor Elival, e aquela contestação que houve em junho do ano passado, sim, manifestações de rua, a professora falou da escolha nas praças, mas foram nas ruas, nas grandes avenidas, que o povo foi questionar, inclusive, a autoridade. Muitos diziam que o formato de democracia estava errado, que não adianta votar porque não muda nada, ou seja, sabe, aquele bordão, você não me representa. Como é que o senhor percebeu isso nos dias de hoje e como isso pode se traduzir nos votos? Talvez uma avalanche de votos nulos ou de não comparecimento às urnas. Na eleição de 2010, 1 em cada 4 eleitor já deixou de escolher um candidato que se apresentou. Na verdade, ou não foi, ou votou em branco, ou votou nulo. Talvez isso se reproduza nessa eleição, professor? Existe, inclusive, uma campanha pelo voto nulo, né? Em alguns estados mais forte, outros menos forte, mas existe essa campanha. Eu acho que é interessante retomar esse tema aí das manifestações de junho. Foi um tema, uma temática importante, porque marcou, de fato, uma crítica à democracia representativa tal qual ela se apresenta no Brasil. Me parece extremamente relevante esse tema para compreender o seguinte: é importante que a população se manifeste. Quando elas começaram ano passado, todos nós ficamos um pouco atônitos, não só as autoridades, mas os analistas também, sem compreender muito bem o que se passava. Mas eu tive a oportunidade de, alguns meses depois, né, participar de debates sobre o assunto e de lembrar o seguinte, que democracia se faz através das instituições representativas em qualquer lugar, sim, do mundo. É o formato das eleições, é o formato da nossa democracia. A participação, no sentido da população ir às ruas e dizer que não está satisfeito com alguma coisa, isso acontece também em todos os lugares do mundo. Aqui aconteceu com muita força no começo, acharam que isso ia ficar durante muito tempo. Logo também se percebeu que era um fenômeno, como aconteceu em outros lugares, que ia perdendo força, sim, com o passar do tempo. Enfim, não é assim que se faz o dia a dia da democracia, não é? Agora, não há dúvida de que toda crise, toda manifestação de inconformismo tem um aspecto extremamente positivo, nos faz meditar sobre o que há de errado com as instituições. E eu acho que no Brasil está mais do que na hora de nós refletirmos sobre o nosso critério de eleição, que é o sistema eleitoral proporcional. Ele, a meu ver, está na raiz dos principais problemas brasileiros. Aqui é um tema, eu sei que polêmico, envolve opiniões variadas, mas eu tenho que expor, enfim, aquilo que eu acredito, depois de muita reflexão sobre isso. Eu acho que nós temos um problema de falta de eficiência deliberativa do parlamento,
em todas as esferas. Isso pode se traduzir como, professor? No caso aqui da nossa pauta, por exemplo, com... Eu vou lhe dizer o que pode traduzir. Por exemplo, o Brasil, a questão envolvendo, por exemplo, as células-tronco, né? É uma questão importante, envolve a pesquisa de ponta na área da genética humana para tentar, enfim, encontrar cura para uma série de problemas, né? Esse tema mal havia sido tocado no Congresso, foi objeto já de uma deliberação do Supremo Tribunal Federal. E vai por aí. As uniões estáveis homoafetivas, por exemplo, que é um tema importante. Em todos os países do mundo se discute muito isso, com formatos variados das soluções legislativas. E no Brasil, isso no Congresso, a gente percebia que não andava. Então, o Congresso não consegue, não é questão de decidir mal, porque decidir mal, decidir bem, essas coisas se corrigem. A democracia toma decisões a todo momento e corrige aquilo que decidiu errado. O problema é não decidir a tempo, ou simplesmente não decidir. Então, quando eu digo baixa deficiência deliberativa, significa que o Congresso brasileiro não tem se posicionado como deveria sobre temas importantes. Não consegue dar uma resposta eficiente. E é isso que está na raiz do chamado ativismo judicial. Sim. Porque o judiciário, muitas vezes, faz, às vezes, do parlamento, o que é um desastre absoluto, do ponto de vista, enfim, dos resultados. O judiciário não é preparado para esse tipo de processo deliberativo que tem o parlamento, não tem a representatividade do parlamento, mas ele tem feito por causa desse problema. Agora, como é que nós enfrentamos essa questão? Que está na raiz, a meu ver, inclusive da fisiologia do processo político brasileiro. Quando se reclama, né, que existe a troca de favores. Agora, ontem mesmo, inspirado pelo momento eleitoral, eu fui assistir um filme que saiu ontem exatamente, que é o Candidato Honesto. O Candidato Honesto. Aquele que fala a verdade. Que fala a verdade. E o que se vê no filme? Exatamente uma crítica, né, ao processo brasileiro, coisas que todos nós sabemos, de promessas, né, de retribuições, desde a corrupção mais grosseira, que ali é mostrado, que é uma comédia, afinal de contas, e com algum exagero em alguns pontos, mas fatos reais também são apontados. Aquilo a gente fica às vezes na dúvida se é uma comédia ou se é uma tragédia, né? Porque mostra a realidade do processo político brasileiro. Agora a pergunta é, mas isso é porque é a sociedade brasileira que é corrupta, podre? As instituições são inadequadas. Quer dizer, num sistema com muitos partidos no parlamento, ninguém tem a maioria. E não há governo sem a maioria. Então o governo fabrica as suas próprias maiorias. E isso é que está na raiz dessa fisiologia que domina o cenário político brasileiro. Então, não há outra solução. É só verificar o que acontece em outros lugares do mundo. Nós temos que reduzir o número de partidos com representação no parlamento. Sobre isso a gente ainda vai conversar hoje, viu? Mas os primeiros números divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Com você, Raquel Santos, os números para governador. Ok, Jorge, temos aqui as primeiras informações do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para governador. Temos 0,94% das urnas apuradas. Na frente, o candidato Geraldo Alckmin, com 122.648 votos, totalizando aí 61,11% dos votos válidos. Temos também o candidato Paulo Scaff, com 43.098 votos, somando aí 21,48% dos votos válidos. Alexandre Padilha, com 29.020, 14,46% dos votos válidos. Gilberto Natalini, do PV, com 2.796 votos, totalizando aí 1,39% de votos válidos. Candidato Maringoni, do PSOL, com 1.567 votos, totalizando aí 0,78% dos votos válidos. O candidato Laércio Benco tem 1.190 votos, 0,59% dos votos válidos. Walter Siglione, com 181 votos, 181, com 0,09% dos votos válidos. Wagner Farias, do PCB, com 100 votos, com 108 votos, 0,05%
dos votos válidos. Raimundo Sena, do PCO, com 76 votos, totalizando aí 0,04% do total de votos válidos. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e mais números. É com você, Jorge. Muito obrigado, Raquel. Eu pergunto à professora Mônica sobre esses primeiros números, inclusive, números para o Executivo. Há uma confusão na cabeça do eleitor, que vem a ser o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. As pessoas esquecem, por exemplo, que o governo se estabelece com metade mais um voto. Metade dos votos mais um. É o governo da maioria. O parlamento deveria ser a representação de todos, ou isso não fica muito claro para o eleitor? Bom, vamos colocar da seguinte forma. O governo, e eu diria que é executivo mais legislativo, que é o governo político. É exatamente. No entanto, a ideia é de tripartição, ou seja, nós temos o executivo, legislativo e judiciário, cada um com o seu papel a desempenhar na condução das políticas públicas e assim eu teria o executivo exatamente para a execução das políticas públicas e para o atendimento. O executivo também é representante, é eleito diretamente. Então, o chefe do executivo é representante do povo também. No entanto, a missão dele é diferente, porque ao executivo é dado elaborar as políticas públicas e aplicá-las. Ao legislativo, o legislativo é exatamente o lugar de representação popular. E o legislativo teria que aprovar as políticas públicas para o executivo poder executar. O judiciário, acho que não vou dar eu lição de direito constitucional para o professor Elival, mas o judiciário lá atrás, quando a gente começou a estudar, era na realidade quase que nulo, era para dirimir litígios entre particulares. Mas eu colocaria isso agora de forma diferente. O judiciário tem se tornado protagonista em muitas decisões. O judiciário tem assumido a produção da decisão política principal. E eu diria que a minha opinião é um pouco diferente e divergente da do professor Elival. Por quê? Porque eu entendo que o eleitor, a partir da segunda metade do século XX, século passado, mas a partir da segunda metade do século passado, ele já não se contentou mais em exercer a cidadania mediante o depósito do voto na urna. Eu acho que o próprio cidadão, o eleitor, buscou mais. E buscou produzir a decisão política ou meios de interferir ou produzir ingerência na decisão política. E aí nós tivemos o aumento dessas ONGs, OCIPs, OSs, enfim, associações. Que acabam cumprindo um pedaço da função que seria do Estado, né? Que é um pouco da participação política, um novo campo para o cidadão poder atuar ter a sua participação política e produzir interferência na produção da decisão política final. Ou seja, produzir interferência, eu costumo dizer para os meus alunos, no polo dos decision makers. E é exatamente este polo. E eu diria mais, eu diria que a partir dessa segunda metade do século XX, começou também o eleitor a buscar caminhos de interferir na decisão política por meio do controle. O controle da atuação governamental. E, por meio do controle, caiu no colo do Poder Judiciário. Sim. E o Poder Judiciário começou, efetivamente, a produzir decisões políticas pela via reflexa, pela via do controle. E isto é, na realidade, quem forçou a isto, acho eu, e eu coloco isso com todas as letras nas peças que eu produzo, eu acho que foi uma perspectiva de defesa, de tutela dos direitos, pretensões e interesses das minorias. Sim.
Porque a democracia, como o próprio Elival falou, a democracia é um processo de decisão da maioria. Bom, e as Mas não minorias? pode servir também de esmagamento das minorias. Isso E que eu as queria dialogar minorias? com os professores Aonde aí. ficam as Como minorias? fica. Cada vez Então, mais barulhentas, professora. Cada vez mais barulhentas. Então, e essa é a minha grande preocupação. Essa é a minha grande preocupação de tirar um locus de representação das minorias no parlamento, Sim. mudando o sistema eleitoral. Essa perspectiva de sair do sistema proporcional para eventualmente ir para a paixão e o voto duplo alemão, que é o distrital, aqui todo mundo fala o distrital, distrital, distrital. Distrital é o modelo básico e o duplo voto alemão. Mas é majoritário. E a tônica majoritária passa como um trator por cima das minorias. Eu vou querer saber também do professor Elival sobre o papel das minorias e também a questão do controle. A professora falou em controle, mas o controle do político não é o voto, ou seja, de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. Muitos saem de vereadores, candidatos a deputado estadual, deputado federal. Ou seja, o voto não é o melhor controle externo que já inventaram? Essa é a minha opinião. Enfim, nós temos aqui perspectivas um pouco diferentes nesse ponto. Quer dizer, a minha perspectiva é a seguinte, e é um pouco a experiência comparativa também. Quer dizer, o ativismo judicial, da forma como existe no Brasil, ele existe em poucos lugares do mundo, com tanta intensidade. E o que se verifica é que em países com democracias mais estáveis, países mais desenvolvidos, atinge níveis muito baixos. Sim, se nós professor, formos comparar. Só para lembrar o nosso telespectador que a partir de agora a TV Câmara cedeu o espaço e nós estamos ao vivo não só para todo o estado de São Paulo, mas como também para a capital. Continuando o seu raciocínio, professor. Bem, como eu dizia, o nível de interferência do judiciário nas políticas públicas, ele é muito menor em outros lugares do mundo que têm democracias talvez até um pouco mais consolidadas do que a nossa. Sim. Então, é que se faz uma reflexão sobre isso. A professora Mônica colocou uma questão importante, que é que as pessoas buscam mais o judiciário. Eu não nego isso, acho que isso ocorre, é verdade. Mas uma coisa é buscar o judiciário para, por exemplo, invalidar algum processo administrativo, alguma medida administrativa que tenha erros, licitações fraudulentas. Isso é o papel do judiciário mesmo, em qualquer lugar do mundo. Outra coisa é buscar o judiciário para que ele substitua os poderes representativos nas políticas públicas, mesmo em relação às minorias. Sim. Então, por vezes eu escuto também esse discurso dizendo o seguinte, mas para a tutela das minorias, precisa ter o judiciário. As minorias buscam seus direitos muitas vezes diretamente na Constituição, que é verdade, e aí o judiciário tem que tutelá-las, é verdade. Se tratar simplesmente de tutela, mas mais das vezes se trata de regulação. Eu vou dar volta à questão da união estável homoafetiva, porque isso foi objeto aí de discussão. Continua sendo, professor. Continua sendo. Como é um tema polêmico, vejam só, havia várias propostas. O próprio Congresso tem várias propostas, desde a união puramente civil, depois regulamentar a união estável para também permitir esse tipo de união entre pessoas do mesmo sexo. Existe a questão do casamento, que já é um outro instituto que não se confunde com a união estável. Então, casamento com pessoas do mesmo sexo ou não. Essas discussões, nós temos uma diretriz constitucional que pode servir, como o Supremo fez, olha, o Supremo fixou a linha, acho que nisso ele andou bem. Na interpretação do Supremo, que seria a minha também, a Constituição agasalha a união estável entre pessoas do mesmo sexo, o que não quer dizer casamento. O Supremo não chegou a tanto na sua decisão. Agora, isso o Supremo disse, cabe ao Congresso disciplinar as consequências jurídicas dessa união, que pode ser de um jeito ou de outro, há várias formulações. E o Congresso até hoje não fez. Mas o espaço do debate, da discussão, tem que ser o Congresso, professor. Claro, então, eu concordo. Acho que o controle que se faz sobre as políticas públicas quanto ao seu mérito é o controle político. É o eleitor que faz. São, evidentemente, essas entidades da sociedade civil, e hoje é importante, a população se organiza melhor, tem mais eficiência na sua postulação, vai lá e leva aos parlamentares, ao governo, as suas reivindicações. Agora, ali é o locus de decisão. É lá que nós vamos ter a decisão. O que é ruim é o Poder Judiciário tentar substituir no mérito das políticas. No mérito, como tem feito em inúmeras situações. Eu gostaria até de aplicar uma situação que é muito comum. Um juiz do interior
recebe do Ministério Público o pedido, por exemplo, de compra de um medicamento. Vamos a esse caso. Ele obriga o prefeito a comprar um medicamento, muitas vezes importar um medicamento que sequer foi aprovado pela Anvisa e ele cumpre. O prefeito é obrigado a comprar e dar de graça aquele medicamento até para poupar uma vida. Só que esse mesmo medicamento vem arrasar com as finanças municipais, com o orçamento de uma secretaria ou de um departamento da saúde. Ou seja, é nesse momento que um protagonismo de um juiz que nunca teve um voto, porque concurso para toga não é eleição, nunca teve um voto, e na canetada ele resolve legislar e executar? Como as coisas deveriam funcionar? A Constituição coloca o direito à saúde. O que Sim. importa, sem dúvida alguma, é o acesso a medicamentos. Sim. Então, essa questão, a Constituição assegura. Agora, como é que na prática o Sistema Único de Saúde vai lidar com isso? A primeira pergunta, será que o Brasil tem condições de proporcionar todos os tratamentos disponíveis no mundo e todos os medicamentos disponíveis no mundo? Nenhum país SUS do mas mundo nem a conseguiria. Suécia, mas nem a Suécia, que tem o estado com o maior nível de proteção social do mundo. De bem-estar, E né? que tem, evidentemente, uma situação de riqueza muito maior que a nossa, proporcionalmente ao tamanho da população, faz isso. Então, a primeira ilusão que nós deveríamos esclarecer, enfim, à sociedade, definitivamente, é que nenhum sistema de saúde fornece tudo. Então, há que se fazer opções. Quem é que deve fazer opção? São os representantes políticos, ou seja, hoje o Sistema Único de Saúde é extremamente bem organizado. As pessoas às vezes falam que, bom, muitas vezes você tem atendimento na ponta que não funciona, mas o sistema legal, administrativo, é muito bem organizado. Em relação a medicamentos, há um colegiado que decide sobre a introdução de novos medicamentos, tratamentos, etc. Há protocolos, né, e listagens de medicamentos. Então, a princípio, qualquer tipo de moléstia ou gravame tem ali uma resposta. Se aquilo é insuficiente ou há uma coisa melhor, essa é uma discussão de discricionalidade técnica, que não cabe ao judiciário travar. Não é o juiz que tem que dizer, olha, mas esse medicamento é melhor do que o outro. Porque se faz isso, invariavelmente substitui a discricionariedade técnica do executivo Sim. pela sua. Claro. Só que a do executivo baseada em médicos do setor público e a do juiz baseada em médicos contratados pela parte. Portanto, interessados no desfecho a favor de uma das partes, contra o poder público. Então, aqui não é o procurador-geral dizendo, eu defendo o Estado dessas questões, mas acho que chegou num nível no Brasil que o resultado é esse. Em vez de favorecer o acesso das pessoas, enfim, à saúde, aos medicamentos, aos tratamentos, isso faz uma desorganização imensa no sistema, e isso repercute, como na sua palavra, Jorge, repercute nas demais políticas públicas, tirando o recurso de outras políticas. E o que se verifica é o seguinte, há uma distribuição de renda às avessas. Sim. Os grupos mais mobilizados, mais bem organizados, que têm mais lobby, etc., entram em juízo e a população mais carente, mais miserável, que padece muitas vezes dessas doenças tropicais, não tem o mesmo nível de interferência na política de saúde. Sim. Nem mesmo na via administrativa. Então, nós estamos, na verdade, fazendo uma distribuição de renda, um Robin Hood ao contrário, como disse o nosso colega Às avessas, professor. Às avessas. Porque aqueles que menos têm acabam perdendo ainda mais, e os que mais têm obtêm drogas, muitas vezes caríssimas, que nenhum sistema de saúde do mundo fornece. Professor, pela oportunidade, o senhor falou em procurador-geral, bom deixar bem claro para o nosso telespectador, procurador-geral do Estado. Aliás, só podia explicar a diferença do advogado do Estado, o procurador-geral do Estado e o procurador-geral de Justiça? Sim, sim. Por favor. O procurador-geral do Estado é o advogado do Estado, né? Representa o Estado judicialmente e os procuradores em geral, o procurador-geral é o chefe da carreira e também cuida da consultoria e assessoria do Poder Executivo. Sim. O equivalente à nossa carreira em nível federal é a Advocacia Geral da União. Sim. Agora, o Ministério Público é outra instituição, muitas vezes é confundida com a nossa, porque o nome Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual. Em nível federal, é o Procurador-Geral da República. Não é? Em nível estadual, Procurador-Geral de Justiça. Este tem uma outra função. Não é uma função de representação do Executivo, mas é um representante da sociedade muito conhecido pela sua atuação penal, principalmente. Porque ele é quem é o órgão acusador na esfera penal. Nós não nos envolvemos nessa esfera. Quem faz a defesa dos réus que não podem constituir advogado são os defensores, que é uma outra carreira. Sim. Bom, vamos a mais números. Da última vez que a Raquel Santos esteve aqui conosco, falou em 1% dos votos para governador de São Paulo. E agora são 3%, Raquel?
Isso mesmo, Jorge. Temos aqui 3% já do total de urnas apuradas. Aqui na tela você vê os candidatos em ordem alfabética. Temos aqui o Alexandre Padilha, do PT, com 94.254 votos. Candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, com 385.254 votos. Gilberto Natalini, do PV, com 9.366 votos. Laércio Benco, do PHS, com 3.893 votos. Maringoni, do PSOL, com 5.378 votos. Candidato Paulo Scaff, do PMDB, com 137.788 votos, em segundo lugar. E o candidato Raimundo Sena, do PCO, com 311 votos. Vamos para a próxima tela. Walter Siglioni, com 638 votos, e Wagner Farias, do PCB, com 363 votos. Temos aí votos brancos, 7,30%, e nulos, 8,91%. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, só confirmando que na frente, então, o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, com 385.254 votos. O segundo, Paulo Scaff, do PMDB, com 137.788 votos. E em terceiro, temos o candidato aí, Alexandre Padilha, do PT, com 94.254 votos. Daqui a pouquinho a gente volta, Jorge. Muito obrigado, Raquel. Professora Mônica, os primeiros números já estão aí, né? Aliás, as pesquisas já vinham indicando essa diferença de votos e a reeleição do governador, ainda é cedo para falar, apenas 3% dos votos apurados, mas uma urna segue uma urna normalmente. Eu queria chamar a atenção da senhora sobre o número de votos brancos e nulos. 8, mas cerca de 15% de votos brancos e nulos. É muita gente falando não aos candidatos? Só para continuar aquele raciocínio da senhora lá atrás, exatamente. De pessoas que procuravam outra maneira de se manifestar. Eu queria dizer que nas últimas eleições, nos últimos processos eleitorais, eu achei a abstenção bastante pequena, bastante reduzida. E isto me faz sempre colocar como o eleitor nosso, um eleitor que gosta de participar, sim, que gosta de, no dia das eleições, de ir à urna, depositar o seu voto. A abstenção é muito reduzida. E eu também, os números ainda são imprecisos, mas eu também estou acompanhando isto, porque eu acho que quando eu falei uma eleição atípica, eu acho que de alguma forma houve uma campanha muito grande para o voto nulo e em branco. E isso me surpreendeu. Coisa não vista em outras eleições, professora? É coisa que eu não percebi nos outros momentos eleitorais. Quem votava nulo era mais silencioso? Eu acho. E é um dos pontos que eu vou acompanhar. Se efetivamente essa campanha aberta aqui, pelo menos, chegou aos meus ouvidos. Veja, eu sou uma pessoa que dificilmente, acho que o Elival também, dificilmente a voz assim das ruas chega para mim, porque dou aula, sim, entro no carro, saio do carro, não tenho muita convivência, tenho muito com o aluno, mas o meu aluno é um aluno já quinto ano do direito. Então, é um aluno já quase colega, ou então pós-graduando, doutorando. Então, mas chegou a mim essa tendência, vamos trabalhar para voto nulo ou em branco. E isso eu gostaria muito de acompanhar, porque até agora a votação nula em branco também não foi significativa. E ainda... A senhora acredita que não foi significativa, professora? Até agora, somando não. Só 3% das urnas abertas... Não, sim. Não. É que eu estou acompanhando, é que é muito cedo recente, ainda. Muito cedo ainda. Eu quero ver a abstenção e quero ver os votos nulos em branco. Sim. Os votos nulos em branco têm uma grande interferência na majoritária e na proporcional também. Sim, perfeitamente. Porque o quociente eleitoral abaixa. Baixa, exatamente. Então, professor Elival, sobre esse número de votos brancos e nulos que o senhor acabou de ver na tela, somados, 15%. Apenas 3% dos votos, 15%, em torno de 123 mil votos brancos e nulos somados.
Se levarmos em conta que o segundo candidato tem 137 mil, ou seja, o terceiro candidato à frente do candidato Alexandre Padilha, ou seja, com 94 mil, ou seja, o terceiro candidato ao governo do Estado seria o branco e o nulo juntos. Somados. É isso, professor, somados? De fato, houve uma campanha, acho que esse é um fato novo, talvez seja produto das manifestações de junho do ano passado, uma campanha sistematizada, né, organizada. Não é que no passado, muitas vezes, alguém falava, eu vou anular meu voto, etc. Mas houve uma campanha com frente, hoje com esses instrumentos de eletrônicos, social via internet, sim, ficou mais fácil. Isso já existe em outros lugares do mundo e aqui existe também. Aqui, com as circunstâncias que o voto sendo obrigatório, a pessoa fala, bom, já que você tem que ir, use para protestar, né? Mas eu não vejo, mesmo assim, 15% é bastante, não é? Eu acho que nós temos aí uma média, precisaríamos verificar, talvez a professora Mônica tenha esse dado, eu não tenho de cabeça, mas eu acho que nós tínhamos uma média aí na faixa de 10, 11% de votos em brancos e nulos, mais ou menos isso. Então pode haver algum percentual a mais dessa vez, mas também não é, por outro lado, não é aquilo que se poderia imaginar com uma campanha sistematizada a favor do voto nulo, principalmente. Sim. Eu acho que não chega a esse ponto, mostra que ainda o eleitor brasileiro, a maioria, quer escolher alguém, porque eu imagino que vamos deixar de lado a abstenção, porque a abstenção tem uma outra lógica, as pessoas ficam doentes, têm problema de deslocamento, alguém não transferiu o seu título, então é uma outra lógica. Eu acho que aqui o protesto ele se cristaliza mais no voto em branco e nulo. Da pessoa que comparece à urna e não vota em ninguém. Esse sim, porque esse foi. O outro não dá para considerar. Em todos os sistemas do mundo, alguém falta no dia por várias razões. Tá. Então, 15% num total, vamos imaginar, de quem compareceu, sobra 85% que optou. Sim. O que é bastante. Eu acho que é o suficiente para dar legitimidade aos eleitos. Eu não vejo, sob esse aspecto, nenhuma crise maior. Mesmo em se tratando do voto obrigatório, que é uma das contestações que foram elencadas durante as manifestações, votar para quê? Mas o voto é obrigatório, claro. Apesar que a penalidade, não é, professor? 3,51 claro. Para quem não comparece e não justifica, parece muito pouco nos dias de hoje, não é? Aí essa é uma grande discussão no Brasil. Eu escutava, ainda vindo para cá, o professor Cortella, conhecido filósofo, dando a sua opinião, que ele acha que nós precisamos mais 2 eleições gerais, ele dizia, ainda com voto obrigatório, e depois ele então acha que poderíamos experimentar o voto facultativo. Eu discordo do professor, quer dizer, acho que é ponderável o que ele diz, seria a ideia de uma democracia que é jovem, vai se aprimorando. Mas eu tenho uma questão conceitual que me impede, enfim, de concluir da mesma forma que eu ilustro o professor. Porque eu acho que o voto é, sobretudo, um direito. O voto é uma manifestação da sociedade, é a sociedade escolhendo quem vai governá-la. Quem exerce o voto não está ali como órgão do Estado. E a concepção que está por trás do voto obrigatório é a concepção do eleitor como se fosse um instrumento do Estado, um órgão do Estado. Ali é um direito. Quem não quiser escolher ninguém, porque, olha, é o direito dele. Ele continuará sendo regido por normas que serão feitas por representantes que serão eleitos pelas outras pessoas, mas essa é uma opção dele. Eu não acho que o voto deveria ser obrigatório, não acho que muitos dizem assim, mas isso vai favorecer a B ou C, acho que não favorece ou desfavorece uma determinada corrente. Nós vamos ter um voto provavelmente mais espontâneo e mais consciente. Porque quem vai votar, não sendo obrigado, é porque quer mesmo participar e vai se informar melhor. Então, eu acho que se tem algum efeito, não é a favor do partido A, B ou C. Não é que o voto vai ser mais de esquerda, de centro ou de direita. O que haverá é um voto de melhor qualidade. E é isso que nós buscamos na democracia. Professor, o professor Mário Sérgio Cortella, juntamente com o filósofo Renato Janine Ribeiro, escreveram um livro, Política para não ser idiota, e justamente num dos capítulos falam sobre isso. Da pessoa que não opta, acha que não deve votar, que não precisa votar, mas ele esquece que todas as decisões da política são feitas por outras pessoas que gostam da política, que sabem votar, que têm responsabilidade. Isso também chega, digamos, a esse jovem eleitor que está aí? E é engraçado, a professora estava se referindo às nossas salas de aula, eu como dou aula além do 5º ano para o 1º ano, entre os jovens, e não só nessa eleição, viu, na eleição passada também, andou em algum momento se disseminando uma falsa ideia de que se nós tivéssemos um grande percentual de votos nulos, atingindo, por exemplo, vamos imaginar, por hipótese, 60% dos votos fossem nulos, mas vejam só,
propositalmente nulos, Sim. que isto anularia a eleição, não haveria eleitos, isso provocaria uma crise no sistema e isto teria alguma consequência importante na visão dessas pessoas. Só que a premissa é falsa. Isso, aliás, já foi objeto de considerações da Justiça Eleitoral em vários momentos. Eu me lembro do ministro Marco Aurélio falando sobre isso. Na verdade, o que anula a eleição é se nós tivermos 50% de votos nulos por algum problema. Sim. Por exemplo, na época da cédula, se houve ali uma falta de informações, houve uma falha qualquer, era muito comum naquela época. Hoje é menos provável com o sistema de urna eletrônica. Então, o voto propositalmente nulo, mesmo que fosse 90%, os 10% de votos válidos escolheriam. Sim. E a eleição seria perfeitamente válida. Então, a primeira coisa que é importante aproveitar aí os meios de comunicação de massa, né, no caso da TV Assembleia, para divulgar e esclarecer o eleitor, é que isto é falso. Não adianta propositalmente querer anular a eleição, que não vai conseguir, porque é evidente que não será 100%, só se fosse 100% ninguém optasse, né? Acredito que os próprios candidatos, pelo menos, fariam opção em si próprios, né? Então, nós teríamos sempre alguns eleitos. Agora, a questão de querer optar, a não opção, na verdade, é uma covardia, né? Porque a pessoa se acovarda dizendo assim, olha, não adianta, é tudo igual, todos são iguais, né? Não vai mudar nunca. Então, é a própria pessoa querendo fugir, enfim, de uma responsabilidade que é dela, das suas responsabilidades. Eu queria fazer um ping-pong rápido com os nossos convidados, já vista o adiantado do tempo, mas sobre o papel dos parlamentos. Eu queria ouvir a professora Mônica, professor Elival, começando pela professora Mônica, sobre o papel dos parlamentos. Muito se fala, professora, que as questões do cidadão estão nas câmaras municipais, o varejo, a rua, a limpeza urbana, a creche, ou estão em Brasília, sobrando pouco para as assembleias legislativas. O que falar da questão dos parlamentos, em especial a Assembleia Legislativa, que está escolhendo hoje aí os seus 94 representantes? Bom, Jorge, eu posso só falar sobre a minha opinião sobre a obrigatoriedade do voto? Por favor, até para fechar esse capítulo. Veja, eu acho que, de direito, o voto é obrigatório. Na prática, não é facultativo já entre nós. Pelo valor da multa. Porque a sanção não existe. O valor da multa R$3,51. absolutamente não significa absolutamente nada, E o segundo ponto, as anistias. Uhum. Ou é anistiado, ou não vale R$3, justifica e ponto final. E, portanto, eu acho que o nosso voto é facultativo, 1. 2, sou absolutamente, estou de acordo com o Elival, dizendo, e eu acho que já está na hora da nossa democracia adotar o voto facultativo. Sim. Acho que isto não vai danificar o resultado eleitoral. Ao contrário, vai ser mais prestigioso para os partidos. Quem comparece à urna vai levar a sua opinião. Vai ser mais prestigioso para o eleitor. Sim. E vai ser muito mais prestigioso para o candidato que se sagrar vencedor. Sim. Bom, vão aparecer menos aventureiros também nas eleições? Muito menos. Eu acho que o Elival está realmente... Sob este aspecto, estou absolutamente de acordo. Eu acho que o voto deveria ser... A nossa democracia já é merecedora do voto facultativo. Agora, o problema da Assembleia Legislativa. Veja, eu também costumo dizer, sabe, que uma das minhas disciplinas na faculdade é Direito Constitucional Estadual. E eu costumo dizer que realmente a Constituição Federal contemplou muito bem os municípios em termos de atribuições, competências. É um novo ente desde 1988. É um novo ente, isso. Integra a federação. Bom, contemplou muito bem a União. Aliás, eu acho que a nossa federação, nós somos uma federação, eu sempre costumo dizer, a nossa federação é centrípeta, tem essa tendência de centralização do poder para o polo central, que é a União. Sim. Então, esse movimento centrípeto, não sei se o Elival está de acordo ou não, mas
a nossa federação é absolutamente centrípeta. E fica, na realidade, o Estado com os poderes residuais, o que sobra. Mas, consultando a Constituição do Estado, por exemplo, a nossa Constituição do Estado de São Paulo... Que, por sinal, hoje, 5 de outubro, está completando 25 anos. É verdade, um quarto de século. Mas, contemplando e analisando, adentrando a Constituição do Estado de São Paulo, eu acho que, em querendo trabalhar, os nossos representantes aqui na Assembleia Legislativa teriam muito o que fazer. É uma Constituição que tem uma série de competências que podem ser exercidas pelo deputado estadual. E acho eu que valeria a pena dar uma olhada nas competências do Estado para ver o que o nosso deputado pode fazer, além de dar nome à escola, e às estradas e viadutos, enfim. Eu acho que tem um campo amplo a ser trabalhado. Não sei se é essa a opinião do professor Elival. Vamos ouvir, professor Elival. Sem dúvida. A professora Mônica apontou um aspecto importante, quer dizer, a nossa federação, até pela origem da Federação Brasileira, ela tem uma tendência centrípeta. De fato, isso ocorre porque Portugal era um país extremamente centralizado. O Brasil, à época do Império, era um Estado unitário, ainda que politicamente descentralizado. Então, nós nascemos, né, de um processo de desagregação de um Estado altamente centralizado. Então, isso se reflete nas instituições. Acho que isso vem se revitalizando. A Constituição de 88 tentou, né, fazer o seu trabalho, mas ainda há muito o que fazer. Eu acho que o próprio Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele tem mais recentemente evoluído um pouco e admitido, eu vou dar um exemplo, a questão, por exemplo, das medidas provisórias, né? De se entender que é possível uma Constituição do Estado prever medida provisória. Essa discussão era muito polêmica, muitos entendiam que o Supremo entenderia que esse instrumento só existiria em nível federal, e o Supremo acabou entendendo diferentemente. É um avanço, né, da jurisprudência do Supremo no sentido de não querer que tudo seja padronizado, né? Agora, independentemente disso, é preciso também que o nosso parlamentar e os eleitores tenham consciência de que um dos papéis talvez mais importantes do parlamento, em vez de fazer leis, até porque as leis são cada vez mais técnicas e é preciso um aparato técnico para a sua boa elaboração, por isso que o Executivo, em boa parte, que tem um maior aparato técnico, acabe predominando no processo legislativo. O fato é que o parlamento é insubstituível no papel de controle político, aquilo que nós estávamos discutindo antes. No começo, exatamente. Então, discutir as políticas públicas, apresentar propostas. Então, aqui no Estado de São Paulo, veja, nós temos um sistema de transportes, né, as rodovias estaduais, nós temos questões envolvendo o sistema de saúde, temos questões de política de ensino que são específicas do Estado, a questão das universidades, então, outro dia lembrava isso, os reitores têm sido convocados, têm participado de um debate grande sobre o papel das universidades. Então, há muito o que fazer no campo do controle político, que é o campo em que o parlamento não pode ser substituído, porque é óbvio que o executivo não vai poder exercer esse papel. Um vasto campo, claro. Diga-se de passagem. Exatamente. Professor, vamos pensar em um minuto de considerações finais, professora também, mas antes os últimos números para a eleição, a sucessão do governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo com Raquel Santos. Isso mesmo, Jorge. Mais informações aqui do TRE. Temos 16,57% das urnas apuradas para governador. Lembrando que os candidatos estão na tela em ordem alfabética. Alexandre Padilha, do PT, com 554.262 votos. Candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, 2.072.807 votos. É o primeiro, né? Está em primeiro lugar. Gilberto Natalini, do PV, com 45.620 votos. Laércio Benco, do PHS, 21.587 votos. Maringoni, do PSOL, com 29.922 votos. Segundo lugar, Paulo Scaff, do PMDB, com 765.113 votos. Raimundo Sena, do PCO, com 1.593 votos. A próxima tela, Walter Siglioni, do PRTB, com 3.501 votos, e Wagner Farias, do PCB, com 2.019 votos. Brancos, temos 7,57%, totalizando aí 316.726 votos brancos, e nulos, 8,88%,
totalizando aí 371.801 votos nulos. Juntos, votos brancos e nulos somam 698.527 votos, com 16,57% das urnas apuradas. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Jorge. Muito obrigado, Raquel. Para encerrar, professora Mônica, o que faltou dizer neste minuto? Aliás, já visto os números que já vão confirmando a vitória do governador Geraldo Alckmin e Paulo Scaff do PMDB em segundo. O que faltou dizer, professora? Jorge, eu diria que o eleitor aqui de São Paulo, ele tem um voto um pouco camuflado. Então, em geral, as pesquisas, aliás, eu sou absolutamente a favor da divulgação das pesquisas. Massiva e radical. Absolutamente a favor, porque o eleitor, ele sabe o que faz e ele é consciente do voto que deposita na urna. Mas eu acho que dessa vez as pesquisas eleitorais acertaram em cheio. E, na realidade, todo o desenho que as pesquisas eleitorais nos colocaram ao longo de toda essa semana, as urnas estão revelando agora. Então, em São Paulo, eu acho que dessa vez as pesquisas realmente acertaram. Professor Elival, o que faltou dizer? Eu só diria que os números parecem indicar que, pelo menos pelo que eu vi das últimas pesquisas, há uma diferença menor do que as pesquisas supunham entre o candidato Padilha e o candidato Scaff. A diferença é um pouco menor, aparentemente é isso que as urnas estão mostrando. O que mostra o peso de, enfim, partidos bem estruturados. Quer dizer, o PT no Estado de São Paulo, tradicionalmente, tem uma fatia de votos que é superior ao que o candidato vinha tendo. Sim. Mas quando chega o momento eleitoral, vejam que tende a haver uma aproximação. Então, uma primeira observação que os números parecem mostrar. Agora, quanto à reeleição do governador, ela estava apontada em todas as pesquisas, dá a impressão, precisaria fazer aí o cálculo de percentuais, que até esse momento é por uma porcentagem superior àquela que então se imaginava, a expectativa que havia, mas isto levaria aí, eventualmente, numa outra oportunidade, a discutir outras questões. Por exemplo, a questão da própria reeleição, vários candidatos colocaram esse tema, né? Mas aí nós teríamos que, evidentemente, abordar vários temas correlatos, né? Como o tema da nossa publicidade eleitoral, como é que ela se faz. Hoje há uma discussão muito forte sobre financiamento público ou não de campanha, mas não há dúvida, onde há reeleição, o candidato à reeleição ele tem o que mostrar, porque ele fez. Isso vale para o bem ou para o mal. Se ele não fez, ele vai pagar um preço. Se ele fez, ele tem maior facilidade de divulgação. Os demais candidatos têm a dificuldade de apresentarem propostas que não se sabe ao certo se aquilo funciona na prática ou não, porque são, enfim, propostas. Essa é uma discussão importante para o futuro da democracia no Brasil, saber, enfim, até que ponto esse instituto deve ser consolidado ou se poderia ser substituído, por exemplo, com um tempo de mandato maior, que foi o que alguns candidatos andaram propondo, né? Mas, enfim, como eu disse, é uma discussão que envolve uma série de outros elementos. Eu vejo que nós precisamos, no Brasil, fazer uma reforma política. Na minha visão, seria especialmente no sistema eleitoral. E digo por quê? Na tentativa de reduzir o número de partidos representados no parlamento e aumentar a eficiência do parlamento. Mas, enfim, que há outras discussões correlatas importantes, não há dúvida. E essa é uma delas. Professor Elival, nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado ao professor Elival da Silva Ramos, que é procurador-geral do Estado, professor da Universidade de São Paulo, também a jurista, a doutora Mônica Caggiano, professora da Universidade Federal, da Universidade de São Paulo. Nosso muito obrigado. Daqui a pouco mais números do TRE e do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos em instantes. TV Assembleia, eleições 2014.